esse branco na parede branca. Você é só uma cabecinha aí disponível. Tá bom, Pincher. Oi, tudo bem com você? Seriedade, Daphne, é um vídeo sobre religião. Algumas pessoas perguntaram no vídeo, acho que foi no vídeo que você falou do seu acidente. Do meu acidente. Quando era criança, se você não assistiu, tá aqui no card. Ou talvez não tenha dado tempo da gente colocar no card, mas tá facilmente achável no canal, porque tem poucos vídeos ainda no canal dos Graus. É verdade. Acho que você não falou muito, graças a Deus, ou não falou muito nesse negócio, e muita gente perguntou nos comentários se a gente era ateu. Exato. E aí a gente vai fazer esse vídeo pra falar sobre religião. Como vemos religião na nossa vida? Como vemos religião, a gente sempre pega meio a religião dos nossos pais, que é onde a gente cresce no meio, né? Onde a gente cresce. É influenciado desde pequeno. Total. E isso não quer dizer que a gente não possa mudar e acreditar em coisas diferentes depois. A minha mãe cresceu na família que era católica, e aí quando ela começou a trabalhar e tal, não sei o que, ela conheceu o espiritismo. Ela passou a frequentar o kardecismo, né? Ela seguia o espiritismo segundo Allan Kardec. E aí eu cresci nesse meio, a minha mãe já seguiu o espiritismo, e eu fui batizada na igreja católica. Minha mãe falou que se eu quisesse casar na igreja, se eu não fosse batizada, eu não ia conseguir. Está aí um desafio, né, para as pessoas de outras religiões? Eu nem sei direito, porque efetivamente eu nunca frequentei a igreja. Eu só ia em igreja em batizado, em casamento, e aí eu cresci ouvindo mais sobre o espiritismo, sobre ser kardecista. Então, oficialmente, eu sou kardecista. Você cresceu espírita? Eu cresci espírita, eu nem cresci catolicista. Católica, isso. Eu nem cresci sendo Dentro do catolicismo. Dentro do catolicismo, quando eu me entendia por gente, eu já cresci no espiritismo, etc. As primeiras lembranças que eu tenho, assim, que envolvem religião é que minha avó, por parte de mãe, era uma pessoa muito religiosa. A minha mãe já não era tanto, mas eu sempre me considerei. Eu lembro de eu perguntando pra minha mãe, porque eu tinha que dizer na escola de que religião que eu era. E aí minha mãe dizendo, falou, sei lá, fala que você é católico. Mas eu também nunca fui muito de frequentar igreja. Eu aprendi desde cedo com a minha mãe que você entrava na igreja, às vezes eu entrava na igreja com a minha mãe, a gente entrava na igreja e a gente fazia o sinal da cruz. Então tinha que fazer o sinal da cruz. Aí até a Juliana, aquela amiga minha na escola lá, tinha uma coisa engraçada, a gente começou a ir embora pra casa junto no ônibus, a gente passava na frente da igreja. Eu fiz assim uma vez, eu falei, que legal, eu faço também, tá? Não sei o que, é uma coisa que a gente faz. A minha mãe, sendo espírita, também faz quando passa na frente da igreja. É um costume que a gente traz dos nossos pais, é muito louco. Eu não entendo muito, na verdade, cara. Tem uma coisa que eu nunca estudei muito, a estrutura das religiões, assim. Então, religião protestante, eu nunca estudei muito. Principalmente, uma coisa que eu até acharia interessante estudar, a religião de origem africana, né? Que a gente tem tanta influência africana no Brasil, mas religião africana é muito difícil você conseguir estudar, né? E tem muito preconceito em cima, muita bobagem, né, que as pessoas falam. Mas enfim, aí eu cresci, né, teoricamente sendo um menino católico não praticante. Mas a minha mãe também foi, eu não sei exatamente em que momento da nossa vida, ela também foi caminhando em direção ao espiritismo, porque eu lembro que eu pequeno, a gente ia tomar passe. Sim. Né? Então eu lembro também quando a Daphne falou de espiritismo. Eu cresci eu falei pra ela, eu também passe. tinha. Você também, né? Total. Eu cresci tomando passe e era muito legal, assim, porque eu não sei se você tem alguma lembrança de ir com a sua mãe em algum centro e tal, mas a gente ia em um que era muito... Nossa, era um lugar mó gostoso, sabe? Era mó pequenininho e a gente ia e todo mundo era muito amigo. Era uma comunidade, sabe? E aí a gente ia e eu tenho muita lembrança da gente fazendo passe e tal, e eu tenho a lembrança da minha mãe e da minha tia também falando. Então, toda reunião que a gente se encontrava, acho que era uma vez por semana, se eu não me engano. E eu lembro de que cada uma das pessoas que participavam ali daquela comunidade podiam falar. Então a gente pegava um pedacinho do livro do Allan Kardec, e aí pegava um capítulo, e aí a minha mãe, a minha tia, qualquer pessoa ali da comunidade pegava e, tipo, ensinava para as outras pessoas que estavam lá. Então, tipo, ela resumia, ela dava meio que uma aula daquele capítulo pra gente aprender sobre isso. E eu tenho uma lembrança muito legal da minha mãe falando sobre o espiritismo na visão dos bichinhos. Legal. E eu era criança e eu tenho essa lembrança dessa conversa, sabe? De falar da religião
e como funcionava para os bichinhos, sabe? Para todos os animais. E olha que muito louco. Eu, quando era adolescente, assim, um jovem adulto, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu lembro que foi nessa faixa, assim, da adolescência e idade adulta. Passei uma vez numa banca de livros, uma banca de jornal, só que é de livros. E lá em Serra Negra, e aí tinha um livrinho que o título era Os Animais Têm Alma. E aí eu falei, meu Deus do céu, que curiosidade interessante. Aí eu comprei o livro. E aí eu nunca li o livro inteiro. Não, eu já dei o livro há muito tempo, eu nunca li o livro inteiro, mas foi aquele impulso lá, aquele livro que você compra e não lê. Eu tô olhando, gente, aqui embaixo, porque vocês estão na estante. Exatamente, vocês estão aqui na estante. A estante de livro tá... Isso, aqui na estante. E aí tá todos os livros que a gente tem aqui. Exatamente, e eu vou tirar um livro agora aqui também, porque em algum momento depois da nossa vida, deixei torto aqui. Opa, acho que vocês voltaram. Em algum momento também da nossa vida, minha mãe começou a frequentar o centro budista. E eu acho que foi depois até de eu estar no cursinho e ler um livro chamado A Arte de Lidar com a Raiva, O Poder da Paciência, do Dalai Lama, que eu tô tentando encontrar aqui. Se você achar, você me fala. Tá, vai falando que eu vou já achei outro, que é A Arte da Felicidade. Eu vou pegar esse Arte da Felicidade aqui pra vocês. Este livro aqui, A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, esse livro aqui, eu vou te dizer que é cara, talvez o melhor livro que eu tenha lido na vida, tá? Melhor livro que eu li na vida. Mas eu cheguei no Dalai Lama porque tem esse outro livro aí, O Poder da Paciência, do Dalai Lama, é um menorzinho. E o que foi interessante foi que eu fui ler esse livro do Dalai Lama, O Poder da Paciência, num momento importante da minha vida, que foi o ano do cursinho. Eu não li alguns livros do cursinho, que eu tinha que ter lido, porque lá no cursinho a gente fazia resumo e tal, então você sabia a história o suficiente para responder as perguntas do vestibular, então tem alguns livros que eu não li, só que esse livro eu li, né, não ia cair no vestibular nem nada, mas eu falei, nossa, esse livro é importante pra minha vida, e eu li. E aí a gente teve um momento da vida assim, eu acho que antes, a minha mãe um pouco depois, de ter essa influência do budismo também, que foi muito boa. Muito legal, é legal, eu nunca estudei sobre o budismo, eu nunca frequentei o budismo, mas eu gosto muito da ideia, como num geral, assim. Achei o livro. Cara, esse livro e A Arte da Felicidade são dois baita livros. Independente da sua religião. Isso é muito legal, né? Tem alguns ensinamentos do Dalai Lama que tem, mesmo que ele tenha a religião dele e tal, ele funciona e cabe na vida de qualquer pessoa, independente da crença. E eu acho que, assim, em resumo, em geral, a gente acredita que existe uma força superior. Eu acredito em Deus, eu acredito nisso. Aí o Diego pode falar um pouco mais, ele tem, não uma opinião totalmente diferente da minha, mas ele é um pouco mais... A gente pode falar? Fala a sua, que eu tento explicar. O dele é muito difícil. Mas eu acredito em Deus, eu tive crescendo no meio do espiritismo, eu aprendi algumas coisas, eu tive experiências com algumas coisas que me fizeram e que me mantiveram acreditando dessa maneira e seguindo essa religião do espiritismo. Eu não sou uma espírita que frequenta centros hoje em dia. Depois que eu cresci, acabei não indo mais. Mas eu tenho a impressão que daqui a algum tempo, assim, eu tenho dentro de mim que em algum momento eu vou precisar sentar e conversar com mais pessoas sobre isso e mais vezes, assim. Mas é isso, acho que quando eu falei no vídeo lá do acidente, que eu falei pouco de, graças a Deus e tal, eu até brinquei, obrigado universo e tal, é porque a ideia do vídeo lá não era mesmo falar sobre a forma como eu acredito na religião, por isso que eu tô falando aqui agora, e era só pra compartilhar com vocês uma coisa que tinha acontecido comigo. Mas pra quem perguntou, sim, eu acredito em Deus. Diego complexo. Rolou uma pausa dramática? Sabe por quê? Porque E é muito louco isso, porque só na época que eu fui fazer o mestrado, eu precisei ler bastante coisa sobre história, eu precisei ler bastante coisa sobre filosofia, sobre educação, enfim. Aí você esbarra em algumas coisas sobre religião. Cara, teve momentos da minha vida assim que eu fui muito... que eu era ateu. E teve esses outros momentos que eu acabei de contar pra vocês que eu acreditava em diversas coisas. E eu acho que minha personalidade, em termos de religião, ela foi se formando assim. Eu aprendi, por exemplo, um mantra que a minha mãe me ensinou quando ela frequentou centros budistas, que era o Nam-myoho Renge Kyo. Então, em momentos assim, muito delicados da minha vida, que eu tava me sentindo
só, eu tava me sentindo desesperado, muito ansioso, muito angustiado, eu repetia duas coisas. Uma delas era o Namyoho Renge Kyo, que eu tinha aprendido, você ficava Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo. E a outra coisa era um simples ditado que também funcionou pra mim muito, que eu ficava repetindo pra mim: depois da tempestade sempre vem a calmaria, depois da tempestade sempre vem a calmaria, depois da tempestade sempre... E eu ficava muito focado nisso. E ao mesmo tempo também eu passei uma parte boa da minha vida rezando, sabe? Em alguns momentos, assim, eu me vejo claramente, hoje, depois de passar por tudo isso, eu me vejo, assim, em alguns momentos ainda olhando pra cima e falando: meu, obrigado, meu Deus. Sabe? Aí você olha, assim, pro horizonte e se agradece a alguém ou algo pela sua vida, ou, sabe, esse sentimento de gratidão por alguma coisa, mesmo que em alguns momentos da minha vida isso não tenha feito nenhum sentido, assim, porque eu acabei indo muito para um lado do tipo: biologia, bichão, nós estamos aqui, amanhã a gente não tá mais, planeta que segue, tá tudo certo, planeta sabe? Que segue. Mas às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que é realmente muito difícil de você ficar chamando de coincidência. Então, enfim, sabe, hoje eu acho que eu sou aquele cara, eu não sei se eu sou aquele cara, eu ia dizer porque assim... Não, eu acho que eu sou agnóstico. Agnóstico é a pessoa... A pessoa que não consegue... Ele sabe que não dá pra provar que Deus existe, mas também sabe que não existe como provar que Deus não existe. Sabe? Você não tem como bater o martelo e dizer: Deus não existe. E eu tenho dentro de mim um sentimento de gratidão tão grande, que às vezes essa gratidão, ela não é tipo: eu tenho gratidão a Daphne porque ela me ajudou no negócio, porque ela compartilha a vida comigo, ou a minha mãe, meu pai, porque me deram a vida. Também tem essa gratidão. Mas às vezes a gratidão é maior, sabe? A gratidão é por eu estar aqui e nesse momento e tá acontecendo tanta coisa legal naquele momento da sua vida, sabe? Ou por uma coisa da sua vida que você se livrou, escapou. E não é uma gratidão que você pode dar a ninguém que existe aqui materialmente. Então você fica grato. E aí, se você fica grato a alguém ou a algo, que seja o universo, que seja energia, você cria uma relação com alguém ou com algo, sabe? Então não dá pra dizer que... Eu acho que às vezes o ser humano tem uma necessidade de ser grato a alguém. E aí, quando você precisa ter alguém a ser grato. Então, muitas pessoas são gratas a Deus, muitas pessoas elas pedem ajuda para alguém, sabe? Sim. Então, muito da religião eu enxergo disso, sabe? Você ter alguém que você pode contar, sabe? Um negócio assim, tipo, eu quero contar com alguém, pro meu coração tá quentinho, tá calmo e tá tudo bem, e eu passar pelas coisas, entender que eu tenho que passar por essas coisas aqui nessa vida, né? Sim. Tipo, aqui na Terra e tal, eu me sinto melhor sabendo que eu tô com alguém, sabe? Tipo, sim, eu tenho tem alguém olhando por parça. você. E é isso, e eu acho que assim, independente da sua religião, independente do que você acredita, ter uma sensação de estar, tipo, sabe, junto, de não estar sozinho, eu acho que isso é o que mais importa. E não importa, tipo, qual é o nome que você dá pra isso, pra essa parceria, pra essa energia, pra essa pessoa, não importa. O importante é que você saiba que você não está sozinha, sabe, tipo, que que as pessoas, elas cruzam o seu caminho e elas trazem coisas boas, elas trazem coisas ruins, mas elas trazem coisas, elas fazem a gente aprender coisas, e é isso, e tipo, é muito importante isso. É isso, eu acho que se todo mundo que acredita em alguma coisa pegar isso e tentar fazer o bem, eu acho legal. O que eu acho assim, às vezes a gente interpreta a religião de jeitos diferentes, né? Então a gente interpreta a religião como uma forma de você enquadrar pessoas e deixar pessoas ali dentro de um pacote. Isso é muito perigoso. Eu acho que... Em qualquer sentido. Não importa se é na religião. Eu acho que religião é uma coisa pessoal. Sim. Sabe? Você tem uma religião, a pessoa do seu lado tem outra religião. Isso não deve impedir uma comunicação. E você toma conta da sua vida e a pessoa do lado, ela toma conta da vida dela. Quando a gente vai querer ajudar as pessoas, a gente não pode querer impor, né? Então, esses vídeos aqui que a gente faz no canal dos Goiabas, tá sendo muito legal porque a gente tá pensando em coisas, tipo, coisas que a gente já naturalmente, assim, sabe que a gente tem opiniões diferentes, mas que a gente falando sobre isso, fica muito legal de dizer assim, cara, você pode amar e tá do lado de uma pessoa que tem uma sensação completamente diferente da sua e tá tudo bem, desde que você respeite a pessoa, entendeu? Então religião tem que ser um ponto para te ajudar a respeitar o outro, nunca, jamais
pra tentar impor alguma coisa pro outro ou desrespeitar uma opinião do outro. Ou te afastar de alguém, sabe? Exatamente. Não, a religião, eu acredito que nenhuma das religiões, nenhuma, que não importa o nome, quer isso, sabe? A gente Sim. não quer que as pessoas, acho que nenhuma religião quer que o outro mate, ou, sabe? Não quer, a gente não quer guerra, as pessoas elas não querem guerra, sabe? Elas só, acho que as religiões, elas existem pra trazer algum tipo de conforto dentro de alguma situação ou dentro daquilo que você sente e acredita. E eu acho que é assim que a gente tem que levar a religião, a minha, a sua, a nossa, o que você acredita, o que você não acredita, e tá tudo bem. E também é exatamente isso, quer dizer, você tratar alguma pessoa que não acredita em nada como uma pessoa que talvez acreditasse, porque acreditar ou não em algo não faz uma pessoa melhor. Tem gente que brinca assim, dizendo até de uma maneira pejorativa, né, chamando uma pessoa de ateu. E uma pessoa, ela ser ateia, ela não acreditar em Deus nenhum, não faz dela pior que a outra, sabe? Porque você não precisa de um Deus mandando em você pra você ser uma pessoa boa. Sim. E essa noção de que você tem que fazer o bem pros outros. Ah, eu vou fazer o bem pros outros porque lá em cima, quando eu morrer... Isso é uma visão egoísta e capitalista do negócio, sabe? Você tá fazendo bem... Da forma que eu acredito, isso ainda é totalmente errado. Então, você fazer o bem pros outros, porque você vai ter alguma coisa em troca, isso é muito perigoso, sabe? Isso envolve uma troca ali que não é. Você tem que fazer o bem pelos outros... Genuinamente, sabe? Querendo o bem dos outros, não esperando nada em troca. Então, nesse sentido, você tem que tratar as pessoas com respeito, sabe? Acreditem elas no que elas quiserem acreditar ou não acreditar também, sabe? Então, se a pessoa precisa de religião pra ser boa, ela não chegou no ponto ainda que ela é boa. Ela não é uma boa pessoa ainda. Acho que foi profundo esse vídeo. Foi profundo esse vídeo. Sejam gentis nos comentários, porque acho que vai ter gente que vai ter assistido 2 minutos do vídeo e vai dar umas pitacos aí. Sempre tem, né? Ah, ó, falou não sei o quê, parei de ver. Então você faz o seguinte, você que viu até aqui e você vê algum comentário maldoso aqui embaixo, você falaram isso no final do vídeo. Assiste o vídeo até o final. Me ajuda aí, tá, gente? Obrigada. Deus abençoe, ou não, tá? Ou não, você que sabe, você decide. Beijo. Beijo.